Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sábado, certo? Dia 23 de setembro, véspera aí da final da Copa do Brasil e tudo mais, né? Que eu acho que é o principal jogo aí do fim de semana, mas... antes de começarmos o fim de semana, tivemos ontem Corinthians e Botafogo. A vitória do Corinthians está contra o líder do campeonato. A gente vai falar bastante aí sobre essa partida, repercussão, como que tá o planejamento aí do Corinthians para frente e muito mais, tá? Agradeço também a todos que compareceram na live pós-jogo ontem do John, tá lá no Instagram. Então já aproveitem também e me sigam nas redes sociais, tem todos os links aqui embaixo, tá? @John do Timão. E vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, o Corinthians entrou em campo ontem pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Contra o líder Botafogo e vencemos por 1-0, tá? Se a gente parar de olhar, Corinthians vai enfrentar o líder, a gente vem de uma sequência aí de 5 jogos sem vencer no Brasileirão, tem uma decisão terça-feira e tudo mais, uma vitória, a vitória que foi contra o Botafogo é um resultado excelente, tá? Tem que ser muito valorizado. Muito mesmo, tá? Porque era aquilo que a gente vinha sempre debatendo. O Corinthians fica um detalhe de vencer o jogo, fica ali cozinhando, não consegue criar. E aí a gente vê os adversários no campeonato a pouquíssima distância do clube. Tá? E se o Corinthians vencesse 2 jogos, dava um salto na tabela. O que aconteceu? O Corinthians venceu uma partida, saiu de 14º, foi para 10ª colocação. O Corinthians está na primeira parte da tabela, tá? A última vez que isso aconteceu foi na primeira rodada, que a gente venceu o Cruzeiro, ficou na primeira parte. Da segunda rodada até a 23ª, a gente estava na segunda parte da tabela, tá? Então, uma vitória nos colocou nessa condição. Só que a gente precisa de uma sequência. Temos aí, obviamente, São Paulo, tem Fluminense, Flamengo, são jogos difíceis, mas a gente precisa pontuar, tá? Essa vitória já dá um respiro, um alívio para terça-feira bizarro, tá? Tira o peso, por exemplo, do jogo da outra semana contra o São Paulo, que é o jogo entre a ida e a volta da semifinal da Sul-Americana, tá? Olhem a importância da partida de ontem contra o Botafogo, certo? Corinthians vai, vence e conquista os 3 pontos. Agora, isso falando do resultado, da importância da partida, das consequências desses 3 pontos. Agora, se a gente para analisar o desempenho do time em campo ontem, aí é triste, tá? Aí é triste. E é até um ponto que às vezes parece contraditório. É uma vitória tão importante contra o líder do campeonato e tudo mais. E existe a crítica ainda? Existe essa cobrança? Sim, infelizmente. Porque não é algo pontual, tá? Não é algo só do jogo de ontem. É algo como que a gente pode colocar, do trabalho do Luxemburgo, dessa montagem de elenco do Duílio. É algo de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo, tá? Corinthians ontem entrou contra o líder, tava um jogo equilibrado até os 20 do primeiro tempo, quando o Marçal dá uma entrada, uma solada no tornozelo ali do Pedro, é expulso e aí temos uma outra partida. A partir dos 20 do primeiro tempo, temos uma outra partida. O Botafogo desce as linhas, entrega a bola pro Corinthians e tenta jogar no contra-ataque. O Corinthians se organizou da seguinte forma: roda a bola de um lado, roda a bola do outro. Roda a bola de um lado, roda a bola do outro. Roda a bola de um lado, roda a bola de outro. Só que o Corinthians não finaliza no gol. O que adianta? Aí fica rodando a bola, faz um cruzamento. Roda, faz um cruzamento. Até errar, na hora que tá rodando a bola, e o Botafogo tentar puxar o contra-ataque. Vamos para o segundo tempo. Tá, algumas mudanças aí, né? Principalmente na postura da equipe, no que ele tira o Moscardo, que já tinha o amarelo, coloca o Renato. Então você fica o meio-campo com Maicon, Renato e Rojas. Aí você tem muita qualidade no passe, certo? Tirou tirou o Lucas Veríssimo, coloca o Fagner, né? E puxa o Bruno Mendes para defesa.
Então você tira um zagueiro improvisado na lateral e coloca um lateral de ofício, que é o cara que vai subir, vai ter o corredor para apoiar a equipe. E isso é outro ponto positivo. E o Corinthians chega no gol, tá? Em um cruzamento, uma jogada ali do Renato Augusto, Matheus Bidu, Romero, devolveu no Matheus Bidu, certo? Um passe que parece que até com um pouco de força, parece que vai sair. O Matheus Bidu consegue chegar, faz o cruzamento. E o Gil, tá? Surpreendendo, estava na área, que era um lance de ataque no Corinthians anteriormente. O Corinthians rouba a bola, o Gil estava voltando, ficou na área. Cabeceia, o goleiro dá o rebote e aí ele fuzila no gol, um golaço, né? Um gol importante pra gente, um gol parece que de desabafo, né? O precisava fazer o gol, chutou ali com força mesmo e fez o gol que garantiu a vitória do Corinthians. E aí, esse gol aí foi com mais ou menos 60 minutos. Você tem mais meia hora de jogo. Pô, administra. Roda a bola, faz o segundo gol e mata o jogo. Porque aí o Botafogo falou, ó, não dá mais pra ficar só esperando o Corinthians. Agora eu tenho que criar oportunidades. O Corinthians até que rodou a bola. Só que, mais uma vez, não foi efetivo. Quando o Botafogo se lançou ao ataque, o Corinthians roubava a bola. E não conseguia armar um contra-ataque pra matar o jogo. Tá? Então, é nisso que a gente fala. Um time que jogou 70, 75 minutos com um a mais e fez apenas um gol... E não é só fez um gol, tá achando que é fácil fazer gol? Não, o Corinthians só criou para um gol. Não foi que o Corinthians perdeu um caminhão de oportunidade, não. Qual a outra grande chance do Corinthians? Uma finalização do Yuri, um cruzamento que veio do Fagner, ele finalizou com o pé esquerdo na lua? Essa é a grande chance? É uma chance. Não vejo como uma grandiosa chance. Não. Tá? E o Corinthians teve espaço. O Corinthians teve volume, mas falta criar. É um time apático, é um time entregue, é um time que não tem ideias, é um time que não é criativo. Se o jogador não tá na noite inspirada dele para criar a jogada individual, o coletivo não é forte, tá? E é uma crítica que eu tenho ao Duílio, ao Alessandro e ao Luxemburgo, tá? É a crítica que eu tenho ao Corinthians de 2023. Corinthians não é um time coletivo. É um time que, quando se destaca, é pelo individual. E, mais uma vez, eu coloco, mesmo com uma vitória grandiosa dessa contra o líder do campeonato, tá? Uma vitória que dá confiança para a decisão de terça-feira e tudo mais, só que o desempenho do Corinthians não é bom, tá? Isso a gente precisa falar. Tem torcedor que fica bravo. Ah, John, venceu o líder e você tá reclamando. Sim. Se a gente analisar só o resultado, beleza. Agora, na hora que você coloca, não, vou assistir o jogo. Pô, irrita. Você fala, cara, não é possível. A gente tá com a mais, tá com espaço e o time não consegue criar. E eu quero saber a opinião de vocês, a avaliação, né, dessa partida aí de ontem, dessa vitória, o que vocês esperam a partir de agora para a decisão de terça-feira, né, o confronto de ida contra o Fortaleza pela semifinal da Sul-Americana. Atualizações importantes, tá? Yuri Alberto, Fagner e Gabriel Moscardo receberão o terceiro cartão amarelo, tá? E não jogam aí contra a equipe do São Paulo na semana que vem, né? Dia 30 de setembro no Morumbi, 6h30, tá? Jogo aí pela 25ª rodada do Brasileirão. É o jogo entre a ida e a volta das semifinais aí da Sul-Americana. Então o Corinthians deve ir com um time misto, um time reserva, né, contra o São Paulo. Então já estava mais ou menos aí no planejamento da equipe, rapaziada. Bom, vamos pra... Eu ia pra coletiva do Lucha, mas eu vou puxar aqui a declaração do Marçal, tá? O lateral esquerdo aí do Botafogo. Pô, com 20 minutos de jogo, a bola subiu, caiu. O Pedro do Corinthians vem pra bater de lado nela, certo? Quebrar a bola. O Marçal me vem de frente, tá? Me vem de frente. Dá uma solada no atleta, no Pedro, no tornozelo do Pedro. Solada. Ó, a bola subiu, o Pedro chutou assim, o Marçal veio com a crava de frente assim, ó, com a trava da chuteira, bateu na perna daquele. De frente, solou ele assim, ó. Nem relou na bola. O árbitro parou o jogo, deu um amarelo, beleza. O VAR já chamou, falou, ó, revisa esse lance aqui que foi violento. Olhou de novo. Vem, anula o amarelo, dá o vermelho pro Marçal. Beleza. O Marçal sai de campo, tá? E fala, isso que é roubo, Abel. Se referindo ao Abel Ferreira,
do Palmeiras, tá? Que eu comentei aqui com vocês. O Abel Ferreira perdeu pro Grêmio e falou, isso é um roubo, isso é um roubo, isso é roubado. E a comissão do Abel falando, a gente não tem culpa do que aconteceu contra o Corinthians. Falando, insinuando que o Corinthians foi favorecido contra o Grêmio, e aí, no jogo entre Grêmio e Palmeiras, favoreceram o Grêmio contra o Palmeiras. Aí vem o Marçal, dá uma entrada criminosa no Pedro, é expulso e fala, isso que é roubo, Abel. Pô, Marçal, você devia olhar o lance, olhar assim, falar, pô, será que foi roubo mesmo? Será que eu exagerei? Que eu solei o adversário? Pô, agora todo mundo virou a vítima, né? Todo mundo virou vítima da arbitragem. Tem que parar com isso, cara. Assumir um pouco as atitudes dentro de campo. Viu, senhor Marçal? Revê o lance. Olha lá o que você fez com o Pedro e pensa, caramba, será que foi realmente exagero? Será que eu fui roubado? Que roubaram o Botafogo? Ou que eu merecia mesmo o vermelho? Pra mim, merecia e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, vamos rapidinho aqui para a coletiva do Luxemburgo, tá? Ele falou bastante aí, né, sobre essa vitória, sobre a chegada do clube aí na 10ª colocação, tirou o time um pouco ali da parte de baixo, né? E respondeu, tá? E respondeu sobre a questão das vaias, tá? Que ele recebeu mais uma vez aí na Neoquímica Arena. Ele falou o seguinte, ó: não tenho problema de encarar. Os melhores trabalhos da minha vida foram em clubes que exigem mais do treinador. Então eu vim pro Corinthians assim. Nada disso me assusta. Temos a possibilidade de jogar uma semifinal e o torcedor abraçar o time. Não precisa me abraçar, mas abrace o time, os jogadores. Vamos trabalhar fazendo disso aqui um caldeirão. Uma situação difícil para o adversário. Pô, Luxa, não sei, mas isso já vem acontecendo, tá? Não sei o que você acha, na verdade, mas isso já vem acontecendo a temporada inteira, ano passado inteiro. A nossa torcida abraça. Time, os jogadores, inclusive os treinadores, tá? E você, por incrível que pareça, vinha sendo abraçado. No jogo de segunda-feira contra o Grêmio, você foi aplaudido no fim do jogo. Mesmo que foi vaiado no começo, você foi aplaudido. O pessoal elogiou, tá? Então ele meio que se isenta disso. Não precisa... Meio que tira o foco dele, tá? Essa é a grande verdade. Luxemburgo tirou o foco dele, não quis entrar em polêmica sobre torcida, sobre vaia, sobre nada. Ó, torcedores, apoiem o time, abracem o time. Se não quiser me abraçar, não quiser me apoiar, beleza. Só vamos dificultar pro adversário, que é o que a nossa torcida já faz todo santo jogo, tá? Isso já acontece aí na Neoquímica Arena desde a inauguração. Tá? Então, para quem quiser, a coletiva do Luxa tá disponível, né? Na Corinthians TV, tá? Eu acho que não teve nada de muito relevante, falou sobre muitos jogadores, tá? Muitos jogadores. Perguntaram para ele sobre essa questão aí do time jogar 70 minutos com um jogador a mais. Ele falou, 75 minutos não jogamos bem? Jogamos bem, talvez não verticalizando o jogo, mas tocando a bola. Usamos muito o Cássio para isso. Eu, obviamente, não vi esse mesmo jogo que ele viu, tá? Nessa questão aí dessa tranquilidade, desse jogar bem, tocar tanto a bola assim, tá? O Corinthians rodou a bola, mas faltou efetividade. Se você ficar só rodando a bola, não adianta. Futebol é fazer gol, tá? Então, já fiz aí a minha análise, a minha crítica nesse sentido e quero saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, ontem, um pouco antes do jogo, saiu uma nota oficial, tá, da Gaviões da Fiel, principal organizada aí da equipe do Corinthians, criticando a camiseta amarela, né, que é o uniforme 3 do Corinthians, uniforme alternativo, né, que foi estreado ontem, em homenagem ao movimento Diretas Já, começou aí no início dos anos 80 e tudo mais, tá na época da democracia corintiana e tal, beleza. Fizeram o lançamento do uniforme, o Corinthians jogou ontem, como eu falei, em estreia de uniforme, é a 6ª vez, né, o Corinthians estreia o uniforme seguido e vence, beleza. A Gaviões soltou uma nota oficial falando que é contra a colorização das camisas do Corinthians. Corinthians tem que ser preto e branco. E aí, o primeiro questionamento que eu me fiz foi, cara, será que essa é a principal pauta do Corinthians de ontem, que era 22 de setembro? Será que essa era a principal reivindicação que a gente deveria fazer?
E aí eu já até coloquei aqui em outros momentos que eu realmente não entendo o motivo, tá? Dessa... Como que eu posso colocar? Até é difícil achar uma palavra para isso. Dessa relação que tem hoje a diretoria do Corinthians com a torcida organizada. Em outros momentos, a pressão seria bizarra. Bizarra. Na diretoria, no treinador, nos jogadores. E a gente vem passando por um momento que é um momento diferente. Que eu, particularmente, não consigo entender a motivação disso tudo, tá? Não consigo entender o critério disso tudo. O que passou o Silvinho, o que passou, por exemplo, o Roberto de Andrade, o próprio Duílio em outros momentos. E aí hoje a gente vê uma situação que muitas vezes é pior, na questão da administração da equipe, com venda de atletas e a dívida que não abaixa. E tipo assim, tranquilidade, não tá nada acontecendo. Ah, não, vamos protestar, vamos. Ah, contra a camisa que tá amarela. Eu realmente não acho que é uma pauta importante, tá? Não acho que é a prioridade do Corinthians nesse momento. Temos um monte de outras coisas pra gente arrumar no nosso clube. Mas, hoje, a principal organizada do Corinthians, no caso, fez uma reivindicação contra a cor do uniforme, tá? Criticando o uniforme amarelo. E eu quero saber a opinião de vocês. O que acontece? Qual o critério? Por que a crítica à cor do uniforme e não à gestão do clube, ao treinador, ao presidente, ao Alessandro? O que acontece? É isso que eu queria entender, tá? E queria saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o PVC, tá, confirmou ontem a informação que o Luxemburgo está na mira do Santos Futebol Clube, tá? O Andrés Rueda já afirmou, tá? O Andrés Rueda afirmou que o perfil que ele busca é o do treinador Vanderlei Luxemburgo. E aí, qual que é a questão? O Andrés Rueda também colocou que não vai negociar com treinadores empregados, tá? Então quem está em clube, ele não vai fazer proposta. Que é o caso hoje do Luxemburgo. Mesmo que, por exemplo, eu não concorde, boa parte da torcida não concorde, Luxemburgo é o treinador do Corinthians e, pelo que parece, assim seguirá até o fim da temporada. Tá? Então, mesmo que o Andrés Rueda, que o Santos esteja interessado isso e aquilo, ele segue na equipe do Corinthians, tá? E muito me chama a atenção, cara. Primeiro, o Santos está interessado no perfil do Luxemburgo e o Corinthians segurar o cara, tá? Segurar, falar, não, é esse nosso treinador mesmo, não, nem adianta, Santos vai seguir aqui e tudo mais. Eu até conversei com alguns amigos meus corintianos também, tá? Porque parece que a gente dá murro em ponta de faca. A gente vê o jogo, a gente vê os jogos, na verdade, né? A gente acompanha o Corinthians aí em toda a partida. A gente não vê essa evolução na equipe. Aí você para e olha e parece que você tá dando murro em ponta de faca. Que a diretoria tá contente com isso. E não vai mudar. Que a gente tá falando aqui, parece que tá falando pra parede, pra porta. Que não chega essa opinião, essa pressão, essa análise, essa perspectiva do time pra diretoria. Entendeu? De verdade, a sensação que eu tenho hoje, que a gente conversa entre torcedores e a diretoria tá em outro sistema, tá? Estão vendo outro jogo e tudo mais. Não, Luxemburgo é um ótimo treinador, tá fazendo um excelente trabalho e segue até que se mude de ideia. Mas a gente não sabe o que é esse mudar de ideia. O que precisa acontecer para que eles mudem de ideia. Eu já tô quase me conformando que a gente vai terminar a temporada com o Luxemburgo, tá? Estamos aí no fim de setembro, mas já parece que vem acontecendo uma conformidade, um conformismo, né? Que, pô, não, verdade. Corinthians vai fechar o ano com o Luxemburgo mesmo, o Duílio não tá nem aí. Não tá nem aí pro time. E é isso, tá? Ele tá focado agora na campanha do André Negão, tá? Do André Negão aí pra presidência. E é isso. Salvem o Corinthians.
tá? E salve-se quem puder também, tá? Essa é a sensação que eu tenho como torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!